Não houve gritos de desespero no final, nem pedidos de socorro que pudessem ser ouvidos através das janelas de vidro duplo daquela cobertura. O que restou foi apenas o silêncio. Um silêncio pesado, espesso, que ocupava cada centímetro quadrado da sala de estar, decorada com móveis de design italiano e obras de arte que custavam mais do que uma vida inteira de trabalho de alguém comum. Vanessa estava sentada no chão frio de porcelanato, cercada por tudo aquilo que ela passou a vida inteira acreditando ser o auge do sucesso. Em suas mãos trêmulas não havia um talão de cheques, nem as chaves de um carro importado, muito menos o smartphone de última geração que agora jazia desligado, inútil como um pedaço de vidro morto sobre o sofá de veludo. Nas mãos de Vanessa havia apenas uma velha fotografia amassada e uma casca seca de um tubérculo que ela, dias antes, teria olhado com nojo. A luz da tarde entrava fraca pelas cortinas entreabertas, iluminando a poeira que dançava no ar parada, testemunha muda da decadência súbita que atingiu aquela cidade dourada. A fome não é apenas uma sensação física. Ela é uma entidade que corrói a dignidade, que desmonta o orgulho peça por peça, até que não reste nada além do instinto primitivo de sobrevivência. E ali, cercada por seus troféus de luxo, Vanessa sentia a dor aguda no estômago que parecia zombar de sua conta bancária recheada. Ela olhou para o anel de brilhantes em seu dedo anelar, uma peça magnífica que, em qualquer outro momento, atrairia olhares de inveja. Agora, naquele crepúsculo de incertezas, aquele diamante brilhava com uma ironia cruel. Ele valia milhares de reais, mas Vanessa o trocaria, sem pensar duas vezes, por um único prato daquele feijão simples, temperado com alho e amor, que ela um dia chamou de comida de gente atrasada. A vida tem uma maneira brutal de ensinar geografia para o ego. Ela mostra que o topo do mundo pode se tornar um deserto solitário num piscar de olhos, e que o vale, aquele lugar simples que olhamos de cima para baixo, é muitas vezes onde corre a única água capaz de nos salvar. Vanessa aprendeu da pior maneira possível que o ouro é frio, não se mastiga, não se digere e, acima de tudo, não perdoa. A lembrança da voz mansa de sua sogra, oferecendo um café coado na hora e um pedaço de bolo de milho, invadiu sua mente com a força de uma tempestade. Não era apenas fome de comida, era fome de verdade. Era a constatação aterrorizante de que ela havia trancado a única porta que estaria aberta para ela quando o mundo desmoronasse. Ela segurou a foto contra o peito, fechou os olhos e deixou que a primeira lágrima de arrependimento real caísse, molhando o chão caro que agora parecia uma prisão. Antes de eu te contar o que realmente aconteceu, para que essa mulher chegasse a esse ponto de ruptura, e como a vida cobrou com juros altos cada palavra de desprezo dita numa mesa de domingo. Comenta de qual cidade ou país você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história está chegando e se você acredita que o mundo dá voltas. O cenário era desolador, mas a tragédia de Vanessa não começou com a crise que parou os caminhões e esvaziou as prateleiras dos mercados. A verdadeira fome dela começou muito antes, quando a despensa ainda estava cheia, mas a alma estava vazia de gratidão. O que você vai ouvir agora não é apenas sobre a falta de comida, é sobre a miséria da abundância. É a história de como o destino, em sua justiça silenciosa e implacável, usou a necessidade para quebrar a soberba, provando que, no final das contas, ninguém é rico o suficiente para não precisar do pão de cada dia. Para entender a dimensão do abismo em que Vanessa caiu, precisamos voltar algumas semanas no tempo, para um período em que o sol parecia brilhar exclusivamente para ela. A vida de Vanessa era uma equação perfeitamente balanceada, onde o sucesso profissional se somava ao conforto doméstico, resultando numa existência blindada contra imprevistos. Ela e o marido, Rogério, moravam no 20º andar de um condomínio que mais parecia uma fortaleza de vidro e concreto, isolado do caos urbano por portarias blindadas e sistemas de reconhecimento facial. Ali, a poeira da rua não entrava, o barulho do trânsito era apenas um sussurro distante e a geladeira um monstro de aço escovado de 2 portas,
estava sempre abastecida com produtos importados, embalados a vácuo, higienizados e estéreis. Para Vanessa, a comida não era apenas sustento. Era uma declaração de status. Ela não comia para matar a fome. Ela se alimentava para nutrir uma imagem de sofisticação que levara anos para construir, apagando qualquer vestígio de uma origem mais simples que ela preferia manter enterrada no passado. Rogério, por outro lado, carregava nos olhos aquele tipo de saudade silenciosa que muitos homens que trocam o campo pela cidade grande tentam esconder. Ele amava a esposa. Admirava sua determinação e a forma como ela gerenciava a vida deles como se fosse uma empresa multinacional. Mas havia um espaço vazio dentro dele que o mármore frio do apartamento não conseguia preencher. Esse espaço só era revisitado quando sua mãe, Dona Helena, fazia a viagem de 4 horas do interior para a capital, trazendo consigo o cheiro de terra molhada, de lenha queimada e de vida real. Dona Helena era uma mulher de mãos calejadas e sorriso fácil. Forjada na lida da terra, alguém que entendia as estações do ano não pelo calendário do celular, mas pela cor do céu e pelo comportamento dos pássaros. Para ela, visitar o filho e a nora não era uma obrigação social. Era um ato sagrado de nutrição. Ela não chegava de mãos vazias. Ela trazia a encomenda, como gostava de chamar. Eram sacos de estopa e caixas de papelão amarradas com barbante, contendo tesouros que o dinheiro da cidade, por mais abundante que fosse, tinha dificuldade em comprar. Haviam abóboras de casca grossa e alaranjada, feijão colhido na semana anterior, queijos curados na tábua da cozinha dela, ovos de gema vermelha e galinhas que nunca conheceram o gosto de ração industrial. Para Dona Helena, aquilo era ouro. Era a forma física do seu amor, a garantia de que, mesmo longe de seus olhos, seu filho e sua nora estariam fortes e saudáveis. Mas para Vanessa, aquelas visitas representavam uma invasão bárbara em seu santuário asséptico. A tensão era palpável, quase sólida, pairando no ar-condicionado central do apartamento. Vanessa observava as botas de Dona Helena com desconfiança, temendo que algum grão de terra vermelha manchasse o tapete persa da sala. Enquanto Rogério recebia a mãe com abraços apertados, tentando absorver aquele calor humano que lhe faltava, Vanessa mantinha uma distância educada, porém gélida, um sorriso treinado nos lábios que não alcançava os olhos. Ela via aquelas caixas não como presentes, mas como entulho. Para a mentalidade higienista e moderna de Vanessa, aqueles alimentos eram sujos, sem procedência, perigosos. Como ela poderia colocar na sua mesa de jantar de vidro temperado uma panela de barro queimada pelo fogo de chão? Como ela poderia oferecer às suas visitas sofisticadas um queijo que não tinha selo de inspeção governamental, apenas o selo da mão de uma senhora que acordava às 4 da manhã para ordenhar as vacas? Havia uma arrogância silenciosa na forma como Vanessa aceitava os presentes. Ela agradecia com palavras curtas, instruindo a empregada, Marta, a levar tudo imediatamente para a área de serviço, longe da vista, longe do olfato sensível de seus convidados imaginários. Rogério percebia. Ele via o brilho nos olhos da mãe diminuir levemente a cada visita, a cada vez que Vanessa sugeria que não precisava trazer tanta coisa, aqui nós temos tudo. Ele via a mãe engolir a rejeição com a dignidade de quem sabe que o amor às vezes exige paciência, mas ele, Rogério, se calava. Ele se calava para manter a paz conjugal, para evitar a discussão recorrente sobre como a mãe dele era inconveniente ou antiquada. Ele se tornava cúmplice daquela rejeição silenciosa, trocando a lealdade à sua origem pelo conforto de uma noite sem brigas. Numa dessas tardes de domingo, pouco antes do mundo virar de cabeça para baixo, a cena que selaria o destino daquela casa aconteceu. Dona Helena havia trazido uma quantidade maior do que o normal. Ela falava sobre o tempo seco na roça, sobre os sinais que a natureza estava dando, coisas que Vanessa ouvia como quem ouve um ruído de fundo irritante. "O tempo vai fechar, minha filha", dizia a velha senhora, com uma sabedoria que não se aprende em faculdades.
É bom ter o que comer em casa. A terra tá avisando. Vanessa apenas revirou os olhos discretamente, checando as notificações de seu celular, preocupada com a cotação do dólar e com a reserva no restaurante francês para a noite seguinte. A despensa dela estava cheia de latas coloridas e pacotes brilhantes. Que importância tinha o aviso de uma senhora que mal sabia assinar o nome? A ignorância de Vanessa não era intelectual. Ela era uma mulher culta, informada, lia jornais internacionais. Sua ignorância era espiritual. Ela desconhecia a fragilidade das cadeias de suprimentos que mantinham seu estilo de vida. Ela acreditava piamente que o supermercado era uma fonte inesgotável, mágica, onde a comida brotava nas gôndolas por geração espontânea. Ela não via o suor, o transporte, o diesel, a chuva e o sol necessários para que um simples tomate chegasse à sua salada gourmet. Ela vivia na ilusão da cidade grande, onde se acredita que o dinheiro se come. E foi essa crença, essa fé cega na modernidade e no capital, que a fez cometer o ato que assombraria suas noites muito em breve. Naquele domingo, após a partida de Dona Helena, Vanessa entrou na cozinha com a determinação de quem precisa limpar a bagunça. Ela olhou para as sacolas de pano cheias de grãos, para as verduras ainda com raízes, para os frascos de conserva caseira. O cheiro para ela era insuportável, cheiro de mato, de coisa velha. Marta, ela chamou a empregada que apareceu secando as mãos no avental. Livre-se disso tudo. Não tenho espaço na geladeira e não quero essa terra toda sujando meus armários. Pode levar para você se quiser, ou jogue fora. Só não quero isso aqui. Marta, uma mulher simples que conhecia o valor daquelas coisas, arregalou os olhos por um segundo, tentada a argumentar, a dizer que aquilo era comida de verdade, que a patroa estava desperdiçando bênçãos. Mas o olhar de Vanessa era cortante, final. A ordem estava dada. A comida da mãe, o sacrifício da terra, foi tratado como lixo, despachado sem cerimônia, enquanto Vanessa voltava para a sala para pedir um jantar por aplicativo, pagando R$ 200 por uma porção minúscula de algo que ela considerava refinado. Mal sabia ela que, em questão de dias, o aplicativo não funcionaria, o dinheiro não teria valor, e o lixo que ela desprezou seria a única coisa capaz de mantê-la viva. O colapso não veio com um estrondo, mas com um sussurro digital, que se transformou em um grito coletivo. 2 dias após aquele domingo fatídico, as telas dos celulares começaram a piscar com notificações urgentes. O que parecia ser apenas uma paralisação pontual de caminhoneiros transformou-se em questão de horas, em um bloqueio total das artérias que alimentavam a metrópole. A cidade, aquela besta de concreto que nunca dormia, descobriu da noite para o dia o quão frágil era sua existência. Sem o diesel, o sangue da cidade parou de circular. E quando o sangue para, o corpo entra em necrose. Vanessa assistiu a tudo da janela do 20º andar, com a taça de vinho na mão, sentindo-se inicialmente intocável, como se estivesse assistindo a um filme de desastre em alta definição. Gente histérica, ela comentou com Rogério, que assistia ao noticiário com a testa franzida, o senho carregado de uma preocupação antiga. Amanhã tudo volta ao normal. O governo não vai deixar isso acontecer. Mas o amanhã chegou e o normal não veio. Pelo contrário, o anormal se instalou com a violência de uma maré montante. As prateleiras dos supermercados, antes templos coloridos do consumismo, foram saqueadas em um frenesi de gafanhotos humanos. Pessoas brigavam por pacotes de macarrão, estapeavam-se por garrafas de água. O dinheiro, aquele Deus onipotente em que Vanessa tanto confiava, começou a perder sua divindade. As notas de R$ 100 eram agitadas no ar, mas não havia ninguém disposto a trocá-las por comida. Quem tinha, guardava. Quem não tinha, desesperava-se. No 4º dia, a realidade bateu à porta blindada da cobertura. A despensa gourmet de Vanessa era uma piada de mau gosto diante da fome real. Haviam vidros de alcaparras, molhos de trufas negras, azeites aromatizados e massas importadas que exigiam ingredientes frescos que ela não tinha. Havia champanhe na adega climatizada, mas não havia arroz.
Havia caviar, mas não havia pão. A fome, essa visitante indesejada, sentou-se à mesa com eles. O estômago de Vanessa roncava, um som vulgar que ela não estava acostumada a ouvir vindo de si mesma. Rogério estava silencioso, um silêncio que gritava "eu avisei", sem que ele precisasse mover os lábios. Ele comia pouco, alegando falta de apetite, empurrando para a esposa as últimas bolachas de água e sal que restavam no armário. Foi na manhã do 5º dia, com a cabeça latejando pela falta de açúcar e cafeína, que Vanessa decidiu revirar a cozinha em busca de qualquer coisa que tivesse passado despercebido. Ela abria e fechava gavetas com violência, praguejando contra a própria falta de precaução, culpando o governo, os caminhoneiros, o mundo, menos a si mesma. Ela afastou potes de cerâmica decorativos, moveu a máquina de café expresso italiana, que agora era um peso morto, sem as cápsulas específicas, e começou a tatear o fundo escuro do armário de mantimentos, onde costumava guardar as toalhas de mesa que raramente usava. Seus dedos tocaram algo que não era tecido. Era papel. Um papel áspero, texturizado, diferente dos envelopes lisos das contas de luz ou dos convites de casamento em papel couché. Ela puxou o objeto para a luz da cozinha. Era um envelope pardo antigo, com as bordas levemente amareladas. Não havia selo nem carimbo dos correios, apenas um nome escrito com uma caligrafia trêmula, mas firme, feita com caneta esferográfica azul. Para meus filhos, Rogério e Vanessa. O coração de Vanessa falhou uma batida. Ela reconheceu a letra imediatamente. Era a letra de Dona Helena. Aquele envelope não deveria estar ali. Ela se lembrava vagamente de ter visto a sogra mexendo naquele armário durante a visita, alegando que estava procurando um pano de prato. Na época, Vanessa pensou que a velha estivesse apenas bisbilhotando, verificando a limpeza, e sentiu uma pontada de irritação. Agora, segurando aquele papel, a irritação deu lugar a um calafrio gelado que percorreu sua espinha. Por que Dona Helena deixaria uma carta escondida? Por que não entregou em mãos? Com as mãos tremendo, fosse pela fome ou pelo pressentimento ruim, Vanessa rasgou o envelope. Dentro não havia dinheiro. Havia apenas uma folha de caderno pautado, arrancada do espiral dobrada em 4 partes. Ao desdobrar, caiu de dentro dela algo pequeno e metálico que tilintou ao bater no chão de porcelanato. Vanessa se abaixou para pegar. Era uma chave. Uma chave pequena, simples, do tipo que se usa em cadeados antigos, com um pedaço de fita crepe enrolado na cabeça onde se lia, na mesma letra trêmula, reserva. Vanessa levantou-se, segurando a chave numa mão e o papel na outra. Seus olhos correram pelas linhas escritas. A mensagem era curta, direta, desprovida de qualquer retórica desnecessária, típica de quem fala pouco e faz muito. Meus filhos, o mundo da cidade é bonito, brilha muito, mas é de vidro. Qualquer pedrada quebra. Eu sei que vocês acham que a velha aqui só fala bobagem, que a minha comida é simples demais para a mesa chique de vocês. Mas a terra me contou que tempos difíceis vêm vindo. O céu mudou de cor e as formigas estão marchando alto. Quando a fome bater, e ela vai bater porque o dinheiro não se planta, não precisem ter vergonha. Eu deixei o ouro de verdade guardado para vocês. Não joguem fora o que a terra dá. Usem a chave, com amor e a bênção de Deus, mãe. Vanessa leu e releu. Eu deixei o ouro de verdade guardado para vocês. A frase ecoava em sua mente, colidindo violentamente com a memória da ordem que ela havia dado a Marta dias antes. Livre-se disso tudo. Jogue fora. Uma náusea súbita, que nada tinha a ver com a fome, subiu por sua garganta. Ela olhou para a chave marcada como reserva. Reserva de quê? Onde? Foi então que ela notou o detalhe perturbador, o gatilho que transformaria sua ansiedade em pânico puro. No verso da folha de caderno havia uma data. A data em que Dona Helena escreveu aquele bilhete não foi no domingo da visita. A data era de 3 meses atrás. O ar faltou nos pulmões de Vanessa. 3 meses. Dona Helena havia escrito aquilo e carregado consigo por 90 dias, esperando o momento certo, ou talvez esperando que o pressentimento se confirmasse.
Aquilo não era um bilhete de despedida comum. Era uma preparação. Mas o detalhe que fez as pernas de Vanessa fraquejarem não foi a data. Foi a compreensão súbita de onde aquela chave se encaixava. Ela já tinha visto um cadeado pequeno e antigo em algum lugar da casa, algo que destoava da modernidade do apartamento, algo que chegou junto com as sacolas de estopa. Ela correu os olhos pela cozinha vazia, a mente girando. Se a reserva estava nas sacolas que ela mandou jogar fora, a chave era inútil. Mas se Dona Helena foi esperta o suficiente para esconder a carta, onde ela teria escondido o ouro? E pior, a pergunta que martelava sua consciência culpada. Será que Rogério sabia? Será que ele sabia que a mãe previa o caos? Ou será que ele também era um passageiro cego naquele trem desgovernado? A chave queimava na palma de sua mão, pesada como uma sentença. Vanessa percebeu naquele instante que a busca por comida tinha acabado de se transformar em uma caçada arqueológica pelos próprios erros. E ela estava aterrorizada com o que poderia, ou não, encontrar. Vanessa guardou a chave e o papel no bolso da calça de linho, com a rapidez de quem esconde uma arma de um crime. O coração batia descompassado, reverberando em seus ouvidos como um tambor de guerra. Ela olhou para o corredor que levava aos quartos. Rogério estava deitado, vencido pela fraqueza e pela apatia depressiva que a fome causa nos homens que sempre tiveram tudo. Ele não podia saber. Não ainda. Contar a ele sobre a carta seria admitir não apenas que sua mãe tinha razão, mas que Vanessa, com sua arrogância urbana, havia sabotado a única chance de sobrevivência deles. O peso da culpa era agora físico, uma âncora amarrada ao seu pescoço, puxando-a para baixo enquanto ela tentava desesperadamente nadar até a superfície da razão. Reserva. A palavra queimava em sua mente. Onde estaria essa reserva? Vanessa caminhou até a cozinha novamente, seus passos ecoando no vazio. Ela tentou refazer mentalmente os passos de Dona Helena naquela última visita. A memória, antes nublada pelo desinteresse, agora era vasculhada com a precisão de um detetive forense. Ela lembrou-se de ver a sogra na área de serviço, um local que Vanessa raramente frequentava, delegando-o inteiramente a Marta. Dona Helena estava lá, curvada sobre algo, sussurrando. Na época, Vanessa achou que a velha estava apenas atrapalhando o serviço da empregada, talvez ensinando alguma simpatia ridícula ou uma forma correta de dobrar panos de prato. Vanessa havia revirado os olhos e saído da sala. Agora aquele sussurro parecia conter o segredo do universo. Movida por uma intuição desesperada, Vanessa foi até a área de serviço. O local estava impecável, cheirando levemente a desinfetante. Vestígio da última faxina de Marta antes do colapso. Armários brancos, impessoais, máquina de lavar de última geração. Nada parecia fora do lugar. Vanessa abriu os armários, encontrando apenas produtos de limpeza, baldes e vassouras. O pânico começou a subir novamente. Teria ela imaginado tudo? Seria a carta um delírio, uma brincadeira de mau gosto? Foi quando seus olhos pousaram no alto do armário que guardava as tábuas de passar. Lá, quase invisível na sombra projetada pelo teto rebaixado de gesso, havia uma pequena caixa de madeira escura, rústica, destoando completamente da decoração clean do ambiente. Vanessa arrastou uma banqueta e subiu, esticando-se para alcançar o objeto. Era uma caixa de costura antiga, daquelas que pertenceram a avós de outros tempos, com marchetaria na tampa. Vanessa reconheceu o objeto. Dona Helena o trouxera meses atrás, dizendo que toda casa precisa de agulha e linha. Vanessa, é claro, mandou guardar e esqueceu. Nunca precisou pregar um botão. Se uma roupa estragava, ela comprava outra. Com as mãos trêmulas, ela desceu a caixa e a colocou sobre a bancada de granito. O pequeno orifício da fechadura parecia olhar para ela. Ela tirou a chave do bolso. O encaixe foi perfeito. Um clique suave, quase inaudível, destravou a tampa. O cheiro que saiu de dentro da caixa não foi de comida. Foi cheiro de alfazema antiga e papel velho. Vanessa prendeu a respiração.
esperando encontrar joias, dinheiro ou talvez sementes. Mas a caixa estava cheia de papéis. Não eram cartas sentimentais. Eram notas fiscais antigas, recortes de jornal sobre crises passadas e, bem no topo, um caderno de capa dura, pequeno, do tipo que se usa em mercearias de bairro para anotar o fiado. Vanessa abriu o caderno. O que ela viu fez seu sangue gelar. Não era um diário comum. Era um livro de contabilidade. Um registro meticuloso, escrito com a letra firme de Dona Helena, datado de meses, anos atrás. Dia 12, 5 kg de feijão preto. Destino, casa. Dia 20, 3 potes de doce de abóbora. Destino, reserva A. Dia 05, 10 kg de arroz agulhinha. Destino, distribuição Zé. Vanessa folheou as páginas com frenesi. A sogra não trazia apenas presentes aleatórios. Ela estava sistematicamente criando um estoque. Mas o que mais chocou Vanessa não foram as quantidades, mas as anotações ao lado dos itens. Havia nomes. Nomes de pessoas que Vanessa via todos os dias, mas para quem nunca olhava de verdade. Entregue ao Sr. Zé da portaria, para guardar no porão da bomba d'água. Entregue a Marta, instrução para levar para casa dela aos poucos. Escondido no fundo falso do armário do corredor de serviço do vizinho andar, apenas em emergência. E então, na última página, uma anotação recente, circulada em vermelho, datada do dia da fatídica visita, o dia em que Vanessa mandou jogar tudo fora. A Vanessa mandou a Marta jogar o carregamento da semana no lixo. Instruí a Marta a não obedecer. Falei para ela: leve tudo para sua casa, minha filha. A patroa não sabe o que diz, mas a fome ensina. Guarde, porque um dia ela vai te pedir. Vanessa soltou o caderno como se ele queimasse. Ela recuou, encostando-se na parede fria da área de serviço. A revelação caiu sobre ela, em camadas sufocantes. Primeiro, a comida não estava no lixo. Marta não tinha jogado fora. A empregada, aquela mulher silenciosa que Vanessa tratava como um robô doméstico, havia desobedecido uma ordem direta, não por rebeldia, mas por instrução de uma velha senhora que previa o futuro. Segundo e mais devastador, havia uma rede de proteção operando debaixo do nariz de Vanessa, uma conspiração de bondade e precaução que envolvia o porteiro, a empregada e sabe-se lá quem mais. Eles tinham a comida. O porteiro Zé, que Vanessa mal cumprimentava com um aceno de cabeça. Marta, a quem Vanessa repreendia por qualquer mancha no espelho. Eles eram os guardiões do tesouro. E ela? Ela era a pobre menina rica que precisava ser salva de sua própria ignorância. Mas havia um problema terrível. Marta não vinha trabalhar há 5 dias desde que os ônibus pararam. O Sr. Zé não estava na portaria. O prédio estava operando com uma equipe de segurança terceirizada e reduzida, gente estranha que Vanessa não conhecia. A comida existia, mas estava nas mãos das pessoas que Vanessa passou a vida desprezando ou ignorando. E agora, com o estômago doendo e o orgulho em frangalhos, ela percebeu que a chave física que tinha nas mãos era a parte fácil do quebra-cabeça. A verdadeira chave seria ter a humildade de descer do seu pedestal e ir atrás das pessoas que ela humilhou. Mas será que Marta ainda tinha a comida? Ou será que ela, vendo a crise, comeu o que era seu por direito de posse, já que a patroa havia rejeitado? Uma dúvida cruel se instalou na mente de Vanessa. O caderno dizia: escondido no fundo falso do armário do corredor de serviço do vizinho andar. Esse era o andar dela. Havia um armário no corredor, fora do apartamento, onde ficavam os registros de água e gás. Um lugar escuro, sujo, onde ela jamais tocaria. Será que ainda estava lá? Ou alguém já tinha descoberto? A esperança e o medo travaram uma batalha em seu peito. Ela precisava sair do apartamento, precisava verificar o corredor. Mas, ao se virar para a porta de serviço, ouviu um barulho vindo da sala. Era Rogério. Ele havia acordado e estava chamando por ela, com uma voz fraca e assustada. Vanessa, o que você está fazendo aí? Vanessa congelou. O caderno estava aberto na bancada. Se ele visse aquilo, se ele lesse que a mãe dele havia tentado salvá-los e Vanessa havia impedido...
O casamento, já fragilizado pela crise, poderia não resistir. Ela tinha uma escolha: contar a verdade e pedir ajuda, ou tentar recuperar a reserva sozinha, limpando sua sujeira antes que ele descobrisse. Ela olhou para o corredor escuro de serviço e depois para a sala iluminada. A decisão que ela tomaria nos próximos segundos definiria quem ela seria pelo resto da vida. Com um movimento rápido e instintivo, Vanessa deslizou o caderno de capa dura para dentro da cintura da calça, cobrindo-o com a blusa de seda amarrotada. O coração batia na garganta, um pássaro engaiolado em pânico, enquanto ela se virava para encarar o marido. Rogério estava parado na porta da cozinha, apoiado no batente, como se suas pernas não tivessem mais força para sustentar o próprio peso. O rosto dele, antes corado e cheio de vida, estava pálido, com olheiras profundas que contavam a história das noites mal dormidas e do estômago vazio. Ele olhou para Vanessa com uma expressão confusa, os olhos percorrendo a bancada vazia, onde segundos antes repousava a prova da traição dela. Eu ouvi barulho. A voz dele saiu rouca, quebrada. Achei que você tinha conseguido comida. A frase atingiu Vanessa como um soco físico. A esperança nos olhos dele era a coisa mais dolorosa que ela já tinha visto. Não, Rogério. Ela mentiu, a voz trêmula. Eu só estava procurando, revirando os fundos dos armários. Mas não tem nada. Ele suspirou um som longo e derrotado e deixou o corpo escorregar até se sentar em uma das cadeiras de design da mesa de jantar. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Eu sonhei com a minha mãe. Ele murmurou sem olhar para ela. Sonhei que ela estava fazendo aquele bolo de milho. O cheiro era tão real, Vanessa. Eu acordei com o gosto na boca. Ele levantou o rosto e havia lágrimas em seus olhos. Ela sempre dizia que a gente vivia numa bolha, lembra? Que a gente não sabia o valor do grão. Eu ria dela. Eu achava que ela era simples demais. Ele soltou uma risada seca, sem humor. E agora, eu daria tudo o que tenho nessa conta bancária inútil por um pedaço daquele bolo que a gente recusava. Vanessa sentiu o caderno pressionando contra sua pele, queimando como uma marca de ferro em brasa. Ela queria gritar. Queria tirar o caderno, mostrar a letra da mãe dele, confessar que a simplicidade dela era, na verdade, uma sofisticação de sobrevivência que eles não possuíam. Mas o medo a paralisou. O medo de ver o amor nos olhos de Rogério se transformar em desprezo. Ela se aproximou e tocou o ombro dele. O toque foi frio. Vai ficar tudo bem, ela disse, a mentira tendo um gosto metálico em sua boca. Vá se deitar. Eu vou tentar conseguir algo. Eu tenho um plano. Ele assentiu, confiando nela como sempre confiou, e arrastou-se de volta para o quarto. Assim que a porta do quarto se fechou, Vanessa desabou. Não no chão, mas dentro de si mesma. Ela correu para o banheiro da suíte de hóspedes, trancou a porta e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta não era a executiva implacável que comandava reuniões. Era uma criatura assustada, faminta e, pior de tudo, culpada. Ela lavou o rosto com a água que ainda restava na caixa d'água do prédio, sentindo a sujeira da sua própria alma escorrer pelo ralo. A fome doía, sim, uma cólica intermitente que a dobrava ao meio. Mas a culpa era uma dor constante, aguda, que perfurava seu peito a cada respiração. Ela pensou em todas as vezes que julgou as pessoas pela aparência, pelo carro que dirigiam, pelas roupas que vestiam. Pensou em como tratava Marta, como se a empregada fosse invisível, uma peça de mobília que limpava e cozinhava. E agora, a vida de Vanessa dependia da bondade daquelas pessoas que ela considerava inferiores. A ironia era tão grande que chegava a ser grotesca. Ela, a doutora Vanessa, estava prestes a invadir um corredor de serviço sujo para roubar comida que sua sogra caipira tinha escondido. Antes de continuar, comenta aí se você já viveu algo que mexeu com sua vida desse jeito. Um momento em que você percebeu que tudo o que você valorizava não valia nada. Eu leio cada comentário e quero saber se você já sentiu o peso do arrependimento na pele. Respirando fundo,
Vanessa pegou a chave reserva e saiu do apartamento, desta vez pela porta de serviço. O corredor do 20º andar era um mundo à parte. Não havia o papel de parede importado do hall social, nem o tapete macio. O chão era de cimento queimado, as luzes eram fluorescentes e piscavam com um zumbido irritante. O cheiro era de poeira e produtos de limpeza velhos. Era o mundo dos invisíveis, o mundo que ela evitava a todo custo. Agora era o seu único refúgio. Ela caminhou na ponta dos pés, sentindo-se uma ladra em sua própria casa. O caderno dizia: fundo falso do armário do corredor de serviço. Havia vários armários de metal cinza ao longo da parede, onde ficavam os hidrômetros e os registros de gás. Vanessa parou diante do armário correspondente ao seu apartamento. O metal estava frio. Ela olhou para os lados, paranoica, temendo que algum vizinho ou segurança a visse ali, descalça e descabelada, tentando arrombar um armário de manutenção. A vergonha de ser vista naquela situação era quase tão grande quanto a fome. Com as mãos trêmulas, ela tentou abrir a porta do armário. Estava emperrada. A tinta velha colara às bordas. Vanessa puxou com força, quebrando uma unha perfeitamente feita. O esmalte vermelho descascando como a fachada de sua vida perfeita. A dor física na ponta do dedo foi um alívio momentâneo para a dor na consciência. Com um gemido de esforço, a porta cedeu, com um rangido agudo que ecoou pelo corredor como um tiro. O interior estava escuro, cheio de teias de aranha e canos enferrujados. Vanessa acendeu a lanterna do celular, que estava com 15% de bateria, seus últimos minutos de luz. Ela tateou o fundo do armário, sentindo a fuligem sujar seus dedos. Nada. Apenas poeira e canos. O pânico subiu novamente. Será que era o armário errado? Será que alguém já tinha pegado? Ela estava prestes a desistir, as lágrimas de frustração já escorrendo, quando seus dedos tocaram uma saliência na madeira do fundo, atrás dos canos de água. Não era uma parede sólida. Era uma chapa de madeira solta. Vanessa empurrou a chapa. Ela se moveu. Havia um compartimento oco ali atrás. Um espaço minúsculo, quase imperceptível, que aproveitava o vão entre a tubulação e a parede de alvenaria. Dona Helena, com sua sabedoria de quem esconde doces de crianças, havia encontrado o esconderijo perfeito. Vanessa enfiou a mão no buraco escuro. Seus dedos roçaram em plástico. Ela puxou. Era um pacote, um único pacote, pesado, denso, envolto em 3 camadas de sacos plásticos de supermercado e vedado com fita adesiva marrom. Vanessa o trouxe para a luz, abraçando-o contra o peito, como se fosse um recém-nascido. Ela não sabia o que era, mas sabia que era comida. Podia ser arroz, feijão, farinha, não importava. Era vida. Ela fechou o armário rapidamente, o coração disparado pela adrenalina do crime, e correu de volta para o seu apartamento. Ao trancar a porta de serviço atrás de si e se encostar na madeira fria, ela sentiu as pernas cederem. Ela escorregou até o chão, segurando o pacote sujo de poeira. Ali, sentada no chão da cozinha de sua cobertura milionária, Vanessa rasgou o plástico com os dentes. Faminta, animalesca. O cheiro invadiu suas narinas. Não era arroz, não era feijão. Era fubá. Um pacote de 1 quilo de fubá de moinho d'água, amarelo ouro, cheirando a milho fresco. E junto com o fubá, preso por um elástico, havia um bilhete pequeno, dobrado. Vanessa o abriu, as mãos sujas de fuligem, manchando o papel branco. Para o dia em que o pão da padaria acabar. Juango sustenta o corpo e aquece a alma. Não esqueça de dividir com quem tiver menos que você. Helena. Vanessa olhou para o pó amarelo em suas mãos. Fubá. A comida mais simples, mais barata, mais de roça que existia. A comida que ela já tinha chamado de comida de cachorro, em um jantar com amigos, rindo da simplicidade da sogra. Agora, aquele ouro amarelo era a única coisa que separava ela e Rogério da inanição. Ela chorou. Chorou um choro feio, soluçante, misturando as lágrimas com o pó de milho em suas mãos. Mas o choro não durou muito.
porque a frase final do bilhete ecoou em sua mente como um trovão. Não esqueça de dividir com quem tiver menos que você. Vanessa sabia que 1 quilo de fubá poderia alimentar ela e Rogério por 2 ou 3 dias se fizessem um angu ralo. Mas ela também sabia que o caderno de contabilidade mencionava outros nomes. Mencionava Marta. Mencionava o porteiro Zé. Ela tinha o ouro nas mãos. Mas agora ela tinha um dilema moral que pesava mais do que a fome. Ela comeria tudo sozinha com o marido, garantindo a sobrevivência deles? Ou ela teria a coragem de sair daquela torre de marfim e procurar as pessoas que a sogra indicou, arriscando perder o pouco que tinha? O silêncio do apartamento foi quebrado por um som vindo da porta de serviço. Alguém estava batendo. Batidas fracas, hesitantes, mas insistentes. Vanessa congelou, o pacote de fubá aberto em seu colo. Quem poderia ser? Vanessa segurou o pacote de fubá contra o peito com a força de um instinto maternal que ela nem sabia que possuía. O coração batia na garganta, abafando o som do próprio medo. Quem bateria na porta de serviço de uma cobertura no meio de um colapso social? Vizinhos famintos? Saqueadores que descobriram o esconderijo? A batida se repetiu. 3 toques secos, ritmados, um código que não parecia agressivo, mas urgente. Vanessa arrastou-se até a porta, espiando pelo olho mágico embaçado pela gordura de anos sem limpeza, já que aquela porta nunca era usada por ela, apenas pelos invisíveis. O que ela viu do outro lado a fez soltar a respiração que prendia. Não era um monstro, nem uma multidão enfurecida. Era um uniforme cinza, agora largo demais para o corpo que o vestia. Era o Sr. Zé, o porteiro mais antigo do prédio. Aquele homem de bigode grisalho que Vanessa costumava cumprimentar com um aceno vago e impessoal, sem nunca saber se ele tinha filhos, esposa ou sonhos. Ela girou a chave com dedos trêmulos e entreabriu a porta, mantendo a corrente de segurança engatada, desconfiada até da própria sombra. O rosto do Sr. Zé estava encovado. A pele morena tinha um tom acinzentado de quem não comia uma refeição decente há dias. Ele se segurava no batente da porta para não cair, mas seus olhos tinham uma dignidade ferida que perfurou a alma de Vanessa. Dona Vanessa, a voz dele era um fiapo, rouca pela sede. Desculpe incomodar. O interfone não funciona sem energia. Eu subi as escadas. 20 andares. Vanessa sentiu uma vertigem. 20 andares. Um homem de quase 60 anos, faminto, subiu 20 andares de escada no escuro. Por quê? Para roubá-la? O que o senhor quer, seu Zé? Ela perguntou, a voz saindo mais defensiva do que pretendia. Ela apertou o pacote de fubá ainda mais forte. Ele viu o pacote. Seus olhos pousaram no amarelo do fubá e brilharam, não com cobiça, mas com reconhecimento. Um sorriso fraco, quase doloroso, curvou seus lábios secos. A senhora achou, ele sussurrou, como quem faz uma oração. Graças a Deus. A dona Helena... Ela me fez jurar. Vanessa destravou a corrente e abriu a porta completamente. O nome da sogra pairou no ar estagnado do corredor como um fantasma benevolente. Jurar o quê? Vanessa perguntou, puxando-o para dentro da área de serviço e oferecendo-lhe a banqueta onde, minutos antes, ela havia subido para alcançar o armário. O porteiro sentou-se, recuperando o fôlego, e começou a falar. E a cada palavra dele, uma nova camada da realidade se desfazia diante de Vanessa, revelando a verdadeira arquitetura emocional que sua sogra havia construído bem debaixo de seu nariz empinado. Ela me fez jurar que, se o mundo virasse do avesso, eu viria ver se a senhora tinha achado a reserva, explicou Zé com a voz embargada. Dona Helena, ela não trazia comida só para vocês. Toda vez que ela vinha, ela descia na portaria com uma marmita para mim. Dizia, Zé, saco vazio não para em pé. Come que o turno é longo. Vanessa sentiu um choque elétrico percorrer sua espinha. Ela se lembrou. Lembrou-se de inúmeras vezes em que ficava no carro buzinando impaciente na saída da garagem, enquanto Dona Helena demorava uma eternidade conversando na guarita. Vamos, Dona Helena, vou me atrasar para o Pilates.
Vanessa gritava da janela do SUV blindado. E a sogra vinha correndo com aquele sorriso de desculpa, dizendo: "Só estava dando um dedo de prosa com o Zé, minha filha. Ele está preocupado com a filha que vai casar." Na época, Vanessa achava aquilo o cúmulo da falta de etiqueta. Conversar com a portaria, atrapalhar o serviço. Ela via aquilo como um comportamento provinciano, uma coisa de gente da roça que não sabe o seu lugar. Agora, ouvindo o Sr. Zé, ela percebia a monstruosidade de sua própria cegueira. Dona Helena não estava fofocando. Ela estava construindo alianças. Ela estava tecendo uma rede de proteção humana. Ela sabia o nome da filha do porteiro. Ela sabia das dores de coluna da faxineira do corredor. Ela alimentava aquelas pessoas não só com comida, mas com atenção, com respeito, com humanidade. Ela sabia. Zé continuou, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto sujo de fuligem. Ela me disse, na última vez: "Zé, se a coisa ficar feia, cuida dos meus meninos lá em cima. Eles têm dinheiro, mas não têm malícia. Eles vão ser os primeiros a cair se faltar o pão." A frase atingiu Vanessa como uma bofetada. Eles têm dinheiro, mas não têm malícia. A sogra via a fragilidade da riqueza de Vanessa com uma clareza cirúrgica. Enquanto Vanessa se sentia superior em sua torre de marfim, Dona Helena a via como uma criança vulnerável, brincando à beira de um precipício. A proteção da sogra não era apenas o fubá escondido. Era a lealdade daquele homem sentado à sua frente. Se saqueadores invadissem o prédio, Zé defenderia a porta de Vanessa não pelo salário que não recebia mais, mas pela memória do feijão tropeiro e das palavras gentis de Dona Helena. Vanessa olhou para o porteiro, vendo-o pela primeira vez como um ser humano complexo, e não como uma ferramenta do condomínio. O senhor tem comida, seu Zé?" ela perguntou, a voz falhando. Ele baixou a cabeça, envergonhado. "Acabou ontem, dona Vanessa. Eu e os outros 2 vigias... A gente dividiu um pacote de bolacha. A gente não saiu do posto. Prometemos proteger o prédio, mas a fraqueza tá grande." O dilema moral do bloco anterior voltou com força total, mas agora não era abstrato. A fome tinha rosto, tinha nome e tinha uma dívida de gratidão com sua família. Vanessa olhou para o pacote de fubá. 1 quilo. Era pouco. Se ela dividisse, ela e Rogério teriam menos. A lógica da sobrevivência egoísta gritava em seu ouvido: "Mande ele embora. Você achou? É seu." Ele é só o porteiro. Mas a voz de Dona Helena gritava mais alto na memória recém-despertada: "O ouro da cidade não se come." O verdadeiro ouro ali não era o milho, era a conexão. Vanessa entendeu finalmente o segredo da mãe. A camada oculta não era um estoque secreto de comida, mas um exército secreto de bondade. Dona Helena havia plantado sementes de lealdade em cada visita, prevendo que um dia Vanessa precisaria colher esses frutos para sobreviver. Com um movimento decidido, Vanessa pegou uma tigela de plástico no escorredor da pia da área de serviço. Ela abriu o pacote de fubá com cuidado, para não desperdiçar nenhum grão. A poeira amarela voou, dourada sob a luz da lanterna do celular. Ela despejou metade do conteúdo na tigela, 500 gramas de vida. "Tome, seu Zé." Ela estendeu a tigela. "Leve para os outros vigias. Façam um angu. Ponham bastante água para render." O homem olhou para a tigela como se fosse o santo graal. Suas mãos tremiam ao pegar o recipiente. A senhora tem certeza? E o seu Rogério?" "A gente se vira", mentiu Vanessa, sentindo uma paz estranha invadir seu peito, uma sensação de plenitude que nenhuma compra de luxo jamais lhe dera. Dona Helena ia querer assim. Zé levantou-se segurando a tigela contra o peito. Ele olhou para Vanessa com uma reverência que ela nunca tinha recebido quando era a doutora poderosa. "A senhora tem o coração dela", ele disse, e essa foi a maior mentira e o maior elogio que Vanessa já ouvira. Ela não tinha o coração de Helena, mas estava desesperadamente tentando transplantar um pedaço dele para dentro de si. "Espere, Zé", Vanessa disse antes que ele saísse. O caderno da Dona Helena diz que tem mais. Diz que tem uma parte com a Marta."
Você sabe onde ela mora? O porteiro parou na porta, a expressão ficando sombria. Sei sim, dona Vanessa. Na comunidade do Céu Aberto. Mas não é lugar para a senhora ir agora. O bicho tá pegando lá embaixo. Dizem que fecharam as entradas. A Marta tem a chave da despensa principal, não tem? Vanessa insistiu, lembrando das anotações. Leve tudo para sua casa, guarde. Tem, confirmou Zé, mas chegar lá é suicídio. Vanessa olhou para o pacote de fubá pela metade. Dava para 2 dias. Depois disso, a fome voltaria, implacável. Ela precisava chegar até Marta. Não só pela comida, mas porque precisava pedir perdão. Precisava fechar o ciclo que sua arrogância havia quebrado. Eu vou, disse Vanessa, com uma determinação fria que surpreendeu a si mesma. E eu vou precisar da sua ajuda para sair do prédio sem ser vista. A descida do 20º andar para o térreo não foi feita pelo elevador social espelhado, mas pelas escadas de emergência, degrau por degrau, num mergulho literal em direção à realidade que Vanessa evitou a vida toda. A cada lance de escadas, o ar ficava mais denso, mais quente, e o silêncio do topo dava lugar aos ruídos abafados da rua. O Sr. Zé a guiou até uma saída lateral, usada apenas para a retirada de lixo. Antes de abrir a porta pesada de ferro, ele tirou o próprio boné desbotado e entregou a Vanessa. Esconda o cabelo, dona Vanessa, e tire esse anel. Na rua hoje brilho é alvo. Vanessa obedeceu, sentindo o peso simbólico de remover a aliança de diamantes e guardá-la no bolso sujo, substituindo a coroa de rainha pelo boné de um servente. Quando a porta se abriu, a cidade que a recebeu não era a metrópole cosmopolita dos cartões postais. Era um cenário de guerra silenciosa. As ruas, antes congestionadas por carros de luxo, estavam desertas de motores, mas cheias de olhos. Pessoas caminhavam pelas calçadas de cabeça baixa, segurando sacolas vazias, com a urgência de quem caça e o medo de quem é caça. O cheiro era uma mistura ácida de lixo não recolhido e fumaça de pneus queimados em algum lugar distante. Vanessa sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Era a sensação física de estar exposta, vulnerável, sem o vidro blindado do seu SUV para filtrar o mundo. A caminhada até a comunidade do Céu Aberto durou 40 minutos, mas pareceu durar dias. Vanessa seguiu o mapa mental que Zé lhe dera. Siga a Avenida do Canal, dobre na rua da antiga fábrica e suba a ladeira onde tem a cruz azul. Ela andava encolhida, tentando se fazer pequena, invisível. Viu lojas com as vitrines estilhaçadas, saqueadas nos primeiros dias de pânico. Viu famílias inteiras sentadas nas calçadas, dividindo garrafas de água quente. A fome nivelara a cidade. O terno de marca do executivo e a camisa puída do operário agora cobriam corpos igualmente vazios. Ao chegar ao pé da ladeira que dava acesso à comunidade, Vanessa esperava encontrar o caos absoluto. A televisão sempre pintou aqueles lugares como zonas de barbárie, especialmente em tempos de crise. Ela parou diante de uma barricada feita de pallets e latões velhos, o coração martelando contra as costelas. Vão me assaltar, pensou ela, a mão suando dentro do bolso onde apertava a chave da despensa e a aliança. Mas o que ela encontrou foi ordem. Havia homens vigiando a entrada, sim, mas não com armas de fogo ostensivas, e sim com rádios comunicadores e pranchetas. Eles controlavam quem entrava e quem saía. Não havia saques, havia organização. O que a madame quer aqui? Perguntou um rapaz jovem, com uma cicatriz na sobrancelha, bloqueando o caminho de Vanessa. O tom não era de ameaça, mas de proteção territorial. Eu procuro a Marta, gaguejou Vanessa. Marta da Silva. Ela trabalhava para mim. O rapaz a olhou de cima a baixo, reconhecendo a qualidade das roupas de Vanessa, mesmo sujas de poeira. Ele trocou um olhar com outro vigia e falou no rádio. Tem uma patroa aqui procurando a tia Marta. Diz que é a dona dela. A resposta no rádio chiou algo inaudível. O rapaz voltou-se para ela. Pode subir, mas sozinha. E sem gracinhas. A gente sabe quem é você. A frase, a gente sabe quem é você, gelou o sangue de Vanessa. O que eles sabiam?
Sabiam que ela era a mulher que jogava comida fora. Ela subiu a ladeira íngreme, passando por becos estreitos onde, surpreendentemente, o cheiro não era de morte, mas de comida. Um cheiro fraco, mas inconfundível, de feijão cozinhando em fogão a lenha. Enquanto na cidade rica, lá embaixo, o silêncio da fome imperava, ali em cima, na favela que ela desprezava, havia vida. Havia fumaça saindo das chaminés improvisadas. Ela encontrou a casa de Marta seguindo as indicações. Era uma construção simples, de tijolo aparente, mas com a frente varrida e limpa. A porta estava aberta. Vanessa parou no batente, ofegante. Marta! Não foi Marta quem respondeu. Do interior da casa saiu uma mulher alta, magra, vestindo um jaleco branco que já vira dias melhores. Ela tinha um estetoscópio pendurado no pescoço e segurava uma prancheta. Não parecia ser da família. Parecia uma autoridade. A Marta não está, disse a mulher com uma voz firme e culta, que destoava do ambiente. Ela está no galpão comunitário, distribuindo as rações. Quem é você? Eu sou Vanessa, a patroa dela. Eu vim buscar o que é meu. A mulher de branco parou de escrever na prancheta e levantou os olhos. Eram olhos inteligentes, cansados, de alguém que viu coisas demais nos últimos dias. Ela ajustou os óculos e deu um passo em direção a Vanessa, invadindo seu espaço pessoal. Vanessa, a mulher disse o nome como se provasse uma fruta azeda. A famosa nora da dona Helena. Vanessa recuou um passo. Você conhece minha sogra? Todo mundo aqui que não morreu de fome nos últimos 3 dias conhece a dona Helena, respondeu a mulher seca. Eu sou a doutora Cláudia. Sou médica do posto de saúde da comunidade. E sou eu quem está organizando a triagem dos alimentos que a sua sogra mandou para cá. Vanessa piscou confusa. Mandou para cá? Não, você não entendeu. A comida está na casa da Marta. Minha sogra mandou a Marta guardar para nós. Para mim e para o Rogério. Está no caderno. A médica soltou uma risada curta, sem humor. Ela pegou a prancheta e virou-a para Vanessa, mostrando uma lista de nomes interminável. Você acha mesmo que a dona Helena, aquela santa mulher, ia mandar estocar quilos e quilos de grãos na casa de uma empregada numa favela só para salvar a pele da nora rica quando a crise chegasse? Cláudia balançou a cabeça num misto de pena e descrença. Quanta ingenuidade, Vanessa! Ou quanta arrogância! Cláudia fez um sinal para que Vanessa a seguisse. Venha comigo. Você precisa ver uma coisa. Se você quer o seu ouro, você vai ter que olhar nos olhos de quem está com ele. Vanessa seguiu a médica pelos becos, sentindo os olhares dos moradores. Eles chegavam a um grande galpão que parecia ser uma antiga quadra de esportes coberta. O barulho lá dentro era intenso. Choro de crianças, conversas, o tilintar de panelas. Quando Vanessa entrou, seus olhos demoraram a se ajustar à penumbra, mas quando focaram, o que ela viu a fez paralisar. Havia centenas de sacos de mantimentos empilhados num canto, sacos de estopa, idênticos aos que Dona Helena levava para o apartamento. Sacos de arroz, feijão, farinha, fubá. E no centro da quadra, caldeirões gigantes fumegavam. Marta estava lá, com um lenço na cabeça, servindo conchas de sopa para uma fila de crianças e idosos que parecia não ter fim. A doutora Cláudia parou ao lado de Vanessa e apontou para a pilha de mantimentos. Aquilo ali é a reserva B do caderno da sua sogra, explicou a médica. Helena sabia que a crise ia bater mais forte aqui em cima primeiro. Ela sabia que, enquanto vocês teriam reservas de gordura e dinheiro para queimar, essa gente aqui morreria em 3 dias sem ajuda. Mas, Vanessa tentou processar. O caderno dizia para a Marta guardar, interrompeu Cláudia, e ela guardou. Mas a ordem da Helena nunca foi, salve a Vanessa. A ordem foi, use isso para salvar quem estiver morrendo. E se a minha nora aparecer, é porque ela finalmente desceu do pedestal e está pronta para entender o que é fome de verdade. Cláudia se virou para Vanessa, o olhar duro como aço. A comida não é sua, Vanessa, nunca foi. A comida é da terra. Sua sogra só era a guardiã.
E ela transformou o que você chamou de lixo na única coisa que está mantendo essa comunidade viva. Aqueles sacos que você mandou jogar fora, Marta trouxe todos para cá, nas costas, de ônibus, viagem por viagem, enquanto você dormia no seu ar-condicionado. A revelação bateu em Vanessa com a força de um trem. Ela não estava ali para recuperar uma herança roubada. Ela estava ali testemunhando o milagre que ela tentou abortar. A comida que ela desprezou estava salvando vidas. E agora? Desafiou a médica. Você veio buscar seus sacos de arroz? Vai tirar da boca dessas crianças para levar para a sua cobertura? O carro está lá fora? Ou você veio ajudar? Vanessa olhou para a fila. Viu uma menina pequena, segurando um prato de plástico, olhando para o caldeirão com uma esperança que doía de ver. Viu Marta exausta, suando, servindo concha após concha. E viu a pilha de sacos, a tal reserva que ela achava que era sua salvação pessoal. Ela tinha ido lá como proprietária. Agora, diante daquela médica que sabia de tudo e daquela multidão faminta, Vanessa se sentia a menor criatura do mundo. A verdade externa não era apenas sobre onde estava a comida. Era sobre quem era Helena. Sua sogra não era apenas uma camponesa precavida. Ela era uma estrategista humanitária que operava nas sombras da sociedade. Marta levantou os olhos do caldeirão e viu Vanessa parada na entrada do galpão, ao lado da médica. O olhar da empregada não foi de medo, nem de submissão. Foi um olhar de igual para igual. Um olhar que perguntava: "E agora, dona Vanessa? Quem é você quando o dinheiro não vale nada?" Vanessa deu um passo à frente, mas não em direção aos sacos de comida. Suas pernas tremiam, mas não de fome. Tremiam diante da magnitude da escolha que ela teria que fazer nos próximos segundos. O silêncio que se instalou entre Vanessa e Marta, no meio daquele galpão barulhento, foi ensurdecedor. Ao redor delas, a vida pulsava na urgência da sobrevivência. Crianças raspando o fundo dos pratos, idosos agradecendo aos céus por uma concha de sopa de feijão. Mas ali, naquele metro quadrado de confronto, o tempo parecia ter congelado. Vanessa, desprovida de suas armaduras sociais, sentia-se nua. Marta, despida de seu uniforme de serviçal, vestia a autoridade de uma general em campo de batalha. A empregada não baixou os olhos. Pela primeira vez em 5 anos de convivência, Vanessa viu a cor dos olhos de Marta. Um castanho profundo, resiliente, que agora carregava uma mistura perturbadora de pena e severidade. "A senhora não veio aqui só pela comida, dona Vanessa", disse Marta, sua voz calma cortando o ruído do ambiente. Não era uma pergunta, era uma constatação. "A senhora veio porque a chave queimou na sua mão. A dona Helena me disse que isso ia acontecer." Ela disse: "No dia que a Vanessa sentir a dor da barriga vazia, ela vai vir te procurar. Não dê o arroz a ela. Dê a carta." Vanessa piscou, atordoada. "Outra carta?" Ela sussurrou, a voz falhando. "Mas eu já li a do caderno." Marta negou com a cabeça lentamente. Ela enfiou a mão no bolso do avental sujo de farinha e retirou um envelope azul, pequeno, selado com cera, algo que parecia ter saído de outro século. Aquela do caderno era para a senhora achar o caminho. Essa aqui? Essa é para a senhora entender o caminho. Marta estendeu o envelope, mas não o soltou quando Vanessa o segurou. Ela segurou firme, obrigando Vanessa a olhar para ela. A dona Helena não era uma caipira acumuladora, dona Vanessa. A senhora chamava ela de exagerada, ria dela pelas costas quando ela trazia os sacos de milho. Mas a senhora nunca perguntou por que ela fazia isso. A senhora nunca perguntou sobre a cicatriz que ela tinha na alma. Marta soltou o envelope. Vanessa o segurou com as 2 mãos, sentindo o papel grosso. Ela o abriu ali mesmo, no meio do galpão, sob o olhar vigilante da doutora Cláudia e a indiferença faminta da multidão. Dentro não havia um testamento de bens materiais. Havia uma certidão de óbito, um papel amarelado datado de 40 anos atrás. E junto a ele, uma foto em preto e branco de uma criança esquelética de olhos grandes e tristes, sentada no chão de terra batida. O nome na certidão de óbito era Mateus. A causa da morte: desnutrição grave, inanição. Os pais: Helena da Silva e João da Silva.
O chão pareceu sumir sob os pés de Vanessa. Mateus. Rogério nunca mencionou um irmão. Rogério tinha 35 anos. A data do óbito era de 5 anos antes de Rogério nascer. Junto à certidão havia uma folha de papel de carta, escrita com a mesma letra firme de Helena, mas manchada, como se tivesse sido escrita durante uma crise de choro. Vanessa, se você está lendo isso é porque o mundo quebrou e o seu dinheiro não vale mais nada. Eu não queria que você sofresse, minha filha. Nenhuma mãe quer. Mas eu precisava garantir que você entendesse o que eu nunca tive coragem de contar para o Rogério. O Rogério não sabe, mas ele não foi meu primeiro filho. O primeiro foi o Mateus. Ele morreu nos meus braços durante a grande seca de 82. Eu tinha leite, mas não tinha comida para mim, e o leite secou. Eu vi a vida sair dos olhos do meu menino porque eu não tinha um punhado de fubá para fazer um angu. Eu jurei, em cima da cova rasa dele, que nunca mais ninguém do meu sangue, ou debaixo do meu teto, passaria fome. Nenhum dia sequer. A minha despensa cheia não é exagero, Vanessa. É penitência. É a minha oração diária para que o Mateus me perdoe. Quando eu levava a comida para o seu apartamento e via você jogar fora, eu não sentia raiva. Eu sentia medo. Eu via em você a mesma cegueira que os governantes tinham na época da seca. Você achava que era lixo. Para mim, cada grão de arroz era um dia de vida que o Mateus não teve. Essa comida que está aí com a Marta não é sobra. É o seguro de vida que eu paguei com a minha dor. O Rogério é o filho da minha barriga, mas essa comunidade, essas pessoas que eu alimento há anos, eles são os filhos da minha promessa. Agora você tem uma escolha. Você pode pegar a sua parte, voltar para a sua torre e comer sozinha, mantendo o corpo vivo, mas a alma morta. Ou você pode entender que a fome de um é a fome de todos. O Mateus morreu sozinho. Não deixe o Rogério morrer sozinho. Não morra sozinha. Com amor, da sua mãe que sempre rezou para você acordar, Helena. As lágrimas de Vanessa caíram sobre a foto da criança morta. A revelação atingiu-a com a força de um maremoto emocional. Tudo fez sentido. A obsessão de Helena por comida, o jeito como ela tocava os alimentos com reverência, a insistência em trazer a encomenda, mesmo sendo desprezada. Não era teimosia de velha, era trauma. Era uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Helena passou a vida inteira tentando alimentar o fantasma do filho morto através da boca dos vivos. E Vanessa havia tratado aquela oferta sagrada como lixo. Ela havia cuspido no altar de sacrifício da sogra. A vergonha que Vanessa sentiu naquele momento foi tão avassaladora que ela teve vontade de cair de joelhos. Ela olhou para a foto do pequeno Mateus. Ele tinha os mesmos olhos de Rogério, a mesma curva da boca. Se Rogério soubesse, se ele soubesse que a mãe carregou esse segredo para o túmulo, apenas para poupá-lo da dor de saber que era um filho sobrevivente, Marta tocou o braço de Vanessa suavemente. A raiva no olhar da empregada havia desaparecido, dando lugar a uma compaixão triste. Ela protegeu o seu Rogério a vida toda, dona Vanessa. Ela dizia que ele era menino de luz, que não podia saber da escuridão da fome. Ela criou ele na cidade para ele nunca ver o que ela viu, mas ela sabia que a senhora era forte. Forte. Vanessa soluçou rindo de nervoso. Eu sou uma fraca, Marta. Eu joguei a comida dele fora. Eu sou um monstro. Não, corrigiu Marta firme. A senhora era cega. Agora a senhora enxerga. A dona Helena deixou escrito no testamento da terra, a parte que não é oficial. Marta fez um sinal para a doutora Cláudia, que se aproximou com outro documento. A Helena sabia que, se ela morresse, a senhora ia convencer o Rogério a vender o sítio, disse a médica sem rodeios. Então ela fez um contrato de comodato vitalício comigo e com a associação de moradores. A terra é do Rogério no papel, mas o uso é nosso. A produção vem para cá. O lucro do Rogério é ter a garantia de que, se o mundo acabar, ele tem onde comer. Vanessa ouviu aquilo e, pela primeira vez na vida, não pensou em advogados, em brechas legais ou em prejuízo financeiro. Ela sentiu alívio, um alívio imenso.
Sua sogra havia sido mais esperta que sua própria ganância. Helena havia protegido Rogério de Vanessa. Ela sabia, murmurou Vanessa, olhando para os sacos de mantimentos. Ela sabia que eu ia vender tudo. Sabia, confirmou Marta. Mas ela também sabia que a senhora tinha salvação, ela disse. A Vanessa é dura como a casca da noz, Marta. Mas se quebrar, o que tem dentro nutre. Vanessa olhou ao redor. A fila de pessoas não diminuía. O cheiro da sopa era a melhor coisa que ela já tinha sentido. Seu estômago doía, mas seu coração doía mais. Ela tinha a chave. Ela podia exigir sua parte. Ela podia pegar 2 sacos de arroz, chamar um táxi, se existisse algum, ou pagar alguém para carregar até o prédio e garantir a sobrevivência dela e de Rogério por meses. Era o direito dela. Era a herança dela. Mas então ela olhou para a foto de Mateus. A fome de um é a fome de todos. Ela olhou para Marta, olhou para a doutora Cláudia e olhou para suas próprias mãos, finas, manicuradas, inúteis até aquele momento. Eu não vou levar os sacos, disse Vanessa, a voz saindo baixa, mas firme. Marta franziu a testa. O seu Rogério precisa comer, dona Vanessa. Ele está fraco. Eu sei, respondeu Vanessa. Ela tirou o boné do Sr. Zé e soltou os cabelos, assumindo quem ela era, mas agora com uma nova postura. Eu não vou levar os sacos porque eu não consigo carregar sozinha, e porque não é justo eu comer estocada enquanto vocês racionam. Ela se virou para a médica. Doutora Cláudia, eu tenho um carro blindado na garagem, um SUV grande. O tanque está na metade. Dá para fazer umas 4 viagens até o sítio da minha sogra se as estradas estiverem abertas. A médica ergueu uma sobrancelha surpresa. As estradas estão perigosas, saqueadores. O carro é blindado, repetiu Vanessa. E eu sei dirigir rápido. Se a gente for lá, que tem mais comida? Tem a colheita da semana que não desceu, disse Marta, os olhos arregalando. As abóboras, as raízes, estão apodrecendo no pé porque o caminhão não passa. Vanessa assentiu. Uma energia nova, nascida não da caloria, mas do propósito, inundou suas veias. Então a gente vai buscar. Mas eu tenho uma condição. Marta e Cláudia se entreolharam desconfiadas. Lá vem a patroa, pensaram. Qual condição? Perguntou a médica. O Rogério vem comer aqui, com todo mundo. E eu... Vanessa olhou para o caldeirão. Eu quero aprender a fazer esse angu, porque parece que o meu dinheiro não compra essa receita. Marta sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou o galpão escuro. O angu é fácil, dona Vanessa. O difícil é o tempero. O tempero é a humildade. Vanessa arregaçou as mangas da blusa de seda, manchando o tecido caro de fuligem e gordura sem se importar. Eu acho que estou começando a entender os ingredientes, disse ela. Mas antes que pudessem celebrar a aliança, um estrondo veio do lado de fora. Gritos. O som inconfundível de metal batendo contra metal. O rapaz da entrada correu para dentro do galpão, pálido. Tora. Cláudia. Eles chegaram, o grupo da baixada. Eles sabem da comida, estão subindo a ladeira armados. O pânico explodiu no galpão. A reserva não era mais um segredo. E agora Vanessa, a mulher que desprezava aquele lugar, era a única coisa que estava entre a multidão faminta e a violência que se aproximava. O pânico tem um cheiro específico. É uma mistura metálica de suor frio e adrenalina que satura o ar em segundos, transformando um ambiente de solidariedade em uma gaiola de bestas encurraladas. Dentro do galpão, o som dos gritos lá fora fez com que mães abraçassem seus filhos com força, tapando-lhes os ouvidos e os olhos, tentando protegê-los da violência que o mundo lá fora estava prestes a despejar sobre o santuário de Dona Helena. A doutora. Cláudia correu para trancar os portões de ferro, mas a ferrugem e a idade das dobradiças eram inimigas cruéis. O metal gemeu, mas não cedeu a tempo. Com um estrondo que fez o chão tremer, o portão foi escancarado. Não era um exército organizado. Eram 6 homens, armados com pedaços de cano, facões e uma única pistola velha na mão do líder, um sujeito com os olhos vidrados de quem já ultrapassou a linha do desespero humano.
Eles não eram monstros de filme. Eram pais, irmãos, vizinhos de bairros próximos, transformados em saqueadores pela falência do Estado. Mas a fome não conhece moralidade. Quando eles viram a pilha de sacos de mantimentos, o ouro da Helena, um rugido animal escapou da garganta do líder. Era a visão do paraíso num inferno de escassez. "Ninguém se mexe!" gritou o homem armado, apontando a pistola erraticamente para a multidão encolhida. "Saiam da frente da comida. Agora! Ou vai sobrar bala para todo mundo." Marta deu um passo à frente, segurando a concha de sopa como se fosse um escudo medieval. Os vigias da comunidade hesitaram. Eles tinham cacetetes, mas não tinham como enfrentar uma arma de fogo sem arriscar a vida das crianças, que choravam no fundo do galpão. O ar estava eletricamente carregado, prestes a explodir em um massacre por causa de arroz e feijão. Foi nesse momento, no fio da navalha entre a vida e a morte, que Vanessa agiu. Não foi um ato de coragem pensado, foi uma possessão. A mulher que dias antes teria desmaiado ao ver uma arma, agora sentia uma força estranha subindo pelos pés, vinda da terra, vinda da memória daquela sogra que ela tanto desprezou. Vanessa caminhou para o centro do galpão, passando por Marta, passando pela doutora Cláudia, e se colocou exatamente entre a arma do invasor e a pilha de comida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A imagem era incongruente demais para ser processada. Uma mulher vestindo calça de linho e blusa de seda pura, agora manchada de graxa e fubá, descalça, com o cabelo desgrenhado, encarando o cano de uma pistola com a serenidade de uma estátua. "Sai da frente, madame", rosnou o invasor, o dedo tremendo no gatilho. "Eu não quero te matar, mas eu vou se precisar." "Meus filhos não comem há 2 dias." "Os filhos dela também não", disse Vanessa, apontando para uma mulher encolhida no chão atrás dela. A voz de Vanessa não tremeu. Era a voz de quem comandava reuniões de diretoria, mas agora despida da arrogância, carregada apenas de uma verdade crua. "E os netos daquela ali também não." O homem vacilou por um milésimo de segundo. "Eu não quero saber", ele gritou, avançando. "Isso aqui é tudo nosso." "É", concordou Vanessa, surpreendendo a todos. "É tudo nosso, de todos nós, inclusive seu." Ela deu um passo em direção à arma. A multidão prendeu a respiração. Marta levou a mão à boca. "O nome da dona dessa comida era Helena", continuou Vanessa, mantendo o contato visual com o homem, ignorando a arma. "Ela perdeu um filho para a fome, um bebê. Ele morreu nos braços dela porque não tinha o que você está procurando. Ela juntou isso aqui, grão por grão, durante 40 anos, não para que a gente se matasse por causa dele, mas para que a gente não precisasse morrer como o filho dela morreu." O homem piscou, confuso. A narrativa pessoal, a dor de uma mãe, perfurou a armadura de raiva dele. "Se você atirar em mim", disse Vanessa, abrindo os braços, "você vai sujar essa comida de sangue. E comida com sangue amaldiçoa quem come. Minha sogra dizia que o pão roubado mata a alma antes de matar o corpo. Você quer levar comida maldita para os seus filhos? Ou você quer levar a bênção?" "Eu quero que eles vivam", o homem gritou, e havia lágrimas nos olhos dele agora. A arma baixou alguns centímetros. "A gente está desesperado, dona. O governo sumiu. Não tem nada lá fora." "Tem aqui", disse Vanessa suavemente. Ela se virou para Marta e pegou a concha de sopa da mão da empregada. Depois, se virou para os sacos e pegou um pacote de arroz. Ela caminhou até o homem, que recuou, assustado com aquela oferta. "Você tem um carro lá fora?" perguntou Vanessa. Temos uma picape", gaguejou ele. "Então encosta a picape", ordenou Vanessa, a autoridade natural retornando, mas agora a serviço do bem. "Nós vamos encher a caçamba com o que der. Vocês levam para a baixada, mas com uma condição: vocês não levam tudo. Vocês levam o suficiente para a semana. E semana que vem, se a estrada abrir, vocês voltam e ajudam a gente a buscar mais no sítio. Porque eu tenho o carro, mas preciso de braços fortes para carregar." O homem olhou para a pistola em sua mão, depois para a mulher de seda suja que lhe oferecia um pacto de sobrevivência. Ele olhou para seus companheiros, que abaixaram os pedaços de pau, vencidos não pela força,
mas pela dignidade. Lentamente, ele travou a arma e a guardou na cintura. O choro dele veio em seguida, um som rouco e feio de quem segurou o mundo nas costas por tempo demais. Ele caiu de joelhos diante de Vanessa, não como um súdito, mas como um irmão quebrado. Desculpa, dona. Desculpa. A fome deixa a gente louco. Vanessa se abaixou e tocou o ombro dele, sujando a mão de suor e poeira. Levanta, ela disse. Ninguém aqui é inimigo. A fome é o inimigo. Vamos trabalhar. O galpão explodiu em movimento, mas agora era um caos organizado. A tensão se dissolveu em cooperação. Homens que minutos antes queriam se matar, agora formavam uma corrente humana passando sacos de arroz. Vanessa estava no meio deles, carregando peso, suando, existindo puramente no presente, sem passado e sem futuro. Foi então que ela sentiu um olhar queimando em suas costas. Ela se virou, limpando o rosto com o braço. Na entrada lateral do galpão, apoiado no Sr. Zé, estava Rogério. Ele estava pálido, magro, parecendo 10 anos mais velho. Mas seus olhos estavam fixos em Vanessa, com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Ele tinha visto tudo. Ele viu a esposa, a mulher que reclamava se o vinho não estivesse na temperatura exata, enfrentando uma arma para proteger o legado de sua mãe. Ele viu a doutora Vanessa abraçando um saqueador sujo. Vanessa parou, o saco de feijão escorregando de seus braços. A vergonha de ter escondido a verdade dele, de ter jogado a comida fora, voltou com força total. Ela caminhou até ele, as pernas tremendo. Rogério, ela começou, a voz sumindo. Eu preciso te contar. Eu sei. Ele interrompeu, a voz fraca, mas carregada de uma emoção indescritível. O Zé me contou no caminho. Ele me contou que você achou a chave, que você veio buscar a gente. Eu quase estraguei tudo, Rogério. Vanessa confessou, as lágrimas finalmente rompendo a barragem. Eu joguei fora. Eu desprezei ela. Eu só estou aqui porque eu não tinha mais para onde ir. Eu sou uma fraude. Rogério soltou o braço de Zé e deu um passo trêmulo em direção à esposa. Ele levantou a mão e tocou o rosto sujo dela, limpando uma mancha de graxa com o polegar. Você não é uma fraude, Vanessa, ele disse, chorando também. Minha mãe sempre disse que o ouro passa pelo fogo para ser purificado. Eu estou vendo o ouro agora. Ela sabia o que estava fazendo. Ela não deixou a comida só para encher nossa barriga, Vanessa. Ela deixou isso para salvar nosso casamento. Para salvar a sua humanidade. Ele puxou Vanessa para um abraço. Não foi um abraço elegante de sociedade. Foi um abraço desesperado, sujo, cheirando a suor e fubá, no meio de um galpão barulhento na favela. Mas foi o abraço mais real que eles já deram em 10 anos de união. Ali, com o corpo fraco de Rogério contra o dela, Vanessa sentiu algo quebrar dentro de si. A última barreira de orgulho se desfez em pó. Ela teve outro filho, Rogério. Vanessa sussurrou no ouvido dele, entregando o segredo final, a peça que faltava. O nome dele era Mateus. Ele morreu de fome. Por isso ela fazia tudo isso. Ela estava protegendo você do fantasma dele. Rogério se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. O choque passou pelo rosto dele, seguido de uma compreensão profunda, dolorosa, mas libertadora. As peças da vida de sua mãe se encaixaram. O exagero era amor traumático. E Vanessa, sua esposa da cidade, foi a escolhida para carregar essa verdade. Então vamos honrar o Mateus, disse Rogério, secando as lágrimas e olhando para a fila de pessoas e para os ex-saqueadores carregando a picape. Vamos alimentar todo mundo, até o último grão. Vanessa assentiu, sentindo uma leveza que a fome não conseguia tirar. Tem um caldeirão de angu saindo, disse ela, sorrindo entre as lágrimas. É receita da dona Helena, e a gente vai comer junto com eles. Enquanto o casal se dirigia para a fila de mãos dadas, misturando-se aos invisíveis que agora eram sua família, a foto do pequeno Mateus, ainda na mão de Vanessa, parecia sorrir. A tragédia do passado havia sido transmutada na redenção do presente. O ciclo de morte pela fome havia sido quebrado.
não pelo dinheiro de Rogério, mas pela coragem recém-descoberta de Vanessa. O clímax não foi a vitória sobre os bandidos, foi a vitória sobre si mesmos. A noite caiu sobre a comunidade do céu aberto, mas ao contrário das noites anteriores, o silêncio não era de medo, nem de estômagos roncando na escuridão. O silêncio daquela noite era o som da saciedade. Dentro do galpão, iluminado por lampiões a gás e lanternas de celular, dezenas de pessoas seguravam tigelas de plástico fumegantes. O cheiro do angu simples, temperado apenas com sal, alho e a gordura de um pedaço de toucinho, que Marta havia guardado como relíquia, preenchia o ar com uma fragrância que superava qualquer perfume francês que Vanessa já tivesse usado. Ali, sentada em um caixote de madeira com as pernas cruzadas e a roupa de seda arruinada, Vanessa comeu a primeira colherada. Não foi apenas comida descendo pela garganta. Foi uma eucaristia secular. O gosto do milho era terroso, denso, quente. Ele aqueceu o peito de Vanessa e desceu queimando suavemente, acordando células que estavam adormecidas pela inanição. Ao lado dela, Rogério comia com os olhos fechados, lágrimas silenciosas escorrendo e se misturando à comida. Ele não comia aquele angu desde que era criança, desde antes de se tornar um homem da cidade e esquecer quem era. A cada garfada, ele recuperava um pedaço de sua identidade perdida. À frente deles, o homem que horas antes empunhava uma arma, agora raspava o fundo de sua tigela com um pedaço de pão velho, olhando para seus filhos que dormiam, alimentados, no canto do salão. A guerra havia sido cancelada por um prato de comida. A crise durou mais 2 semanas. 2 semanas em que a cidade lá embaixo continuou a sangrar, a saquear e a gritar, enquanto no alto daquele morro uma sociedade alternativa florescia, regida pelas leis póstumas de Dona Helena. Vanessa e Rogério não voltaram para a cobertura naquela noite, nem na seguinte. O apartamento de luxo, com seus mármores frios e sua segurança ilusória, tornou-se apenas um depósito de móveis caros. A vida real estava ali, na fuligem, na partilha, na organização das rondas e no racionamento inteligente dos grãos. Vanessa, a executiva que gerenciava milhões, descobriu que sua verdadeira vocação era a logística da sobrevivência. Ela organizou o estoque, criou planilhas de distribuição em pedaços de papelão e, o mais importante, aprendeu a ouvir. Ela aprendeu que a Dona Maria da Esquina sabia mais sobre durabilidade de legumes do que qualquer engenheiro de alimentos. Quando os caminhões finalmente voltaram a circular e as prateleiras dos supermercados começaram a se encher novamente, com preços exorbitantes, é claro, a normalidade retornou para a maioria. As pessoas voltaram a correr atrás do dinheiro, a buzinar no trânsito, a ignorar os porteiros. Mas para Vanessa e Rogério, o antigo normal havia morrido. Eles haviam visto a ossatura do mundo. Eles viram o quão fina é a camada de verniz que separa a civilização da barbárie. E sabiam que o único seguro real contra o caos não estava no banco, mas na terra e nas pessoas. 6 meses depois, o porteiro Zé recebeu uma encomenda na portaria. Não eram compras da internet, era a chave de um apartamento. Vanessa e Rogério venderam a cobertura. Muito vidro, pouca alma, disse Vanessa ao assinar a escritura. Com o dinheiro, eles não compraram outro apartamento maior. Eles reformaram o sítio de Dona Helena, mas não para ser uma casa de campo de fim de semana com piscina e churrasqueira gourmet. O sítio foi transformado na sede da Fundação Mateus. As terras, antes subutilizadas, tornaram-se um campo de cultivo comunitário. O galpão onde ficavam as ferramentas velhas virou uma escola de agricultura para as crianças da comunidade do céu aberto. O objetivo não era o lucro, era a soberania. Vanessa queria garantir que nenhuma daquelas famílias jamais tivesse que pegar em armas por causa de um prato de comida novamente. Numa tarde de domingo, exatamente 1 ano após a morte de Dona Helena, Vanessa caminhava pelos corredores da plantação de milho, que agora estava alto, dourado e sussurrante ao vento. Ela não usava mais seda.
Usava uma calça jeans robusta e botas sujas de terra vermelha. Suas mãos, antes macias e feitas para segurar taças de cristal, agora tinham calos. Eram mãos de quem plantava, mãos de quem sabia o peso da enxada. Rogério estava logo à frente, ensinando um grupo de adolescentes a identificar o ponto certo da colheita. Ele ria, um riso solto, alto, que Vanessa não ouvia há anos. Ele parecia mais jovem, apesar dos cabelos brancos que a crise lhe trouxera. Marta, que agora era a gerente-geral da fundação, aproximou-se de Vanessa, trazendo um café fresco e um pedaço de bolo. A dona Helena ia gostar de ver isso, disse Marta, olhando para o milho balançando ao vento. Vanessa pegou o café, sentindo o calor da caneca. Ela olhou para o horizonte, onde o sol se punha pintando o céu de laranja e roxo, as mesmas cores daquele dia fatídico em que a fome bateu à porta. Ela não está apenas vendo, Marta, respondeu Vanessa, sorrindo. Ela está em cada grão. Aquele dia no galpão, quando eu enfrentei aquele homem, não fui eu, foi ela. Eu só emprestei o corpo. Vanessa caminhou até uma pequena lápide simples, colocada à sombra de um ipê amarelo, onde jaziam os restos mortais de Helena, e, simbolicamente, a memória de Mateus. Ela se ajoelhou na terra, sem se importar com a sujeira. Ela não levou flores compradas. Ela tirou do bolso uma espiga de milho perfeita, colhida minutos antes, e a depositou sobre a pedra fria. Obrigada, minha mãe, sussurrou Vanessa. Obrigada por ter me deixado passar fome. A sua comida encheu minha barriga, mas a sua falta encheu meu espírito. A senhora estava certa. O ouro da cidade não se come, mas o ouro que a senhora deixou, esse é eterno. A lição que ficou marcada na pele de Vanessa como uma tatuagem invisível foi a de que a riqueza não é o acúmulo de bens que nos isolam, mas a capacidade de criar laços que nos sustentam. Ela entendeu que a verdadeira miséria não é a falta de dinheiro, é a solidão de quem tem tudo e não tem com quem dividir. A nora arrogante da cidade morreu naquele apartamento vazio, junto com as trufas e o champanhe. Quem nasceu no lugar dela foi uma mulher que sabia que a vida é um ciclo. A terra dá, a gente come, a gente devolve. E que, no final das contas, somos apenas guardiões temporários do pão que pertence a todos. A história de Vanessa e Rogério correu o mundo, não como um conto de fofoca sobre a falência de ricos, mas como uma parábola moderna de redenção. Eles perderam o status, perderam os amigos de interesse, perderam o endereço nobre. Mas ganharam a única coisa que ninguém poderia lhes tirar, nem mesmo uma crise mundial, a certeza de que, enquanto houver uma semente e uma mão disposta a plantá-la, a esperança nunca morrerá de fome. Eles aprenderam, da maneira mais dura, que a vida cobra o troco. Mas às vezes o troco não vem em forma de castigo, vem em forma de oportunidade. A oportunidade de deixar de ser quem a gente acha que deve ser, para finalmente se tornar quem a gente precisa ser. Vanessa olhou para o milharal infinito, respirou fundo o ar puro e sentiu-se, pela primeira vez em toda a sua existência, verdadeiramente rica. Se essa história tocou seu coração, comenta sua cidade ou país. Eu quero saber até onde essas histórias estão chegando.